Alô, galerinha do sexto ano, tô aqui para gravar o vídeo dica do prof para vocês. Dessa vez estou gravando aqui na escola, talvez tenha um barulhinho aí no fundo aí, são os alunos do turno da tarde. Mas vamos lá, vou ler as questões para você se preparar, te ajudar aí nos seus estudos. Lembrando que para essa prova eu separei 10 questões. Tem algumas sobre os dois livros, sobre o livro, né? O livro que eu indiquei, que é o livro Crescer é uma Aventura. Tem também questões do capítulo 7 e do capítulo 8 aí do seu livro. Então, fique ligado. Vamos lá. Eu começo a prova, como eu gosto de começar assim, né? Vocês já vão me conhecendo ao longo do tempo. Eu começo com um poeminha da Rosiana Murray, uma poetisa lá de Saquarema, que eu gosto muito. Vou passar isso aqui pro lado de cá, acho que vai ficar melhor. Vamos ver se eu não vou me falando aqui. E aí, o poeminha é lindo. Ela usa palavras tão delicadas, gosto muito. Esse poema, ele está lá no livro Balaio de Felicidades, da Rosiana Murray, um dos livros lindos. Lembrando que nós vamos ler ao longo desse ano o livro Fruta no Ponto, que é dessa mesma escritora. E aí, eu faço uma pergunta de interpretação sobre esse poema. Vale a pena uma leitura atenta, vale a pena verificar o sentido de todas as palavras. E eu me lembro que falei uma coisa para vocês. Deixa eu ver se posso lembrar. Posso, porque é conceitual. Sobre características dos substantivos. Eu sei que os substantivos próprios são sempre escritos com letra maiúscula. A pergunta envolve essa característica aí sobre duas palavras que aparecem lá. Fiquem ligados. A questão de número 2 é uma questão gramatical e eu posso ler. Aparece uma determinada palavra aí no poema e essa palavra ela não foi acentuada. Está perguntando por quê? Sabe o que você vai precisar saber? Das regrinhas de acentuação. Elas estão aí no capítulo 8 do seu livro e mais, elas voltam na última página do capítulo 8. Todas as regrinhas. Além disso, você tem essas regrinhas aí no seu caderno. Fiquem ligados. Viram aí, né, velho? Tô com a touquinha do Perna-Longa. Essa é emprestada. Uma aluna lá do 7º ano que me emprestou. Top demais. Então, fiquem ligados aí para a questão de número 2. Para a questão de número 3, eu estou tratando de elementos lá do capítulo 7. Vou falar a página direitinho para vocês aqui. Do capítulo 6, perdão. Por quê? Porque está falando de palavras homônimas, palavras parônimas, de hiperônimo e de hipônimo. Então tem que estudar. Estou vendo aqui, estou na página 62, homônimo e parônimo. Virei a página, está falando de antônimo. E na página 65, de hiperônimo e hipônimo. Além disso, tem no seu caderno também. Fique ligado, porque essa questão trata desse assunto. Que questão top. Essa eu curto demais. Não posso falar muito não. Essa questão é conhecida. Acredito que os pais de vocês já tenham respondido a essa questão. Acho que eles já responderam a essa questão. Ela é bem tradicional quando nós estamos tratando de acentuação das palavras. Converse com eles, porque pode ser que venha a dica. Coloquei um texto. Faço uma pergunta de interpretação sobre ele, que é a pergunta de número 4. E para a pergunta de número 5, eu estou perguntando de uma característica de todas as terminações desse texto. É de acentuação. Então, lembrem-se de todas as regras de acentuação. Nós estudamos muito. Falamos que os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e terminados com os ditongos abertos, EL, E e O são acentuados. E as oxítonas vocês gostam, né? As oxítonas terminadas em O, A, E, O, em, ENS. As paroxítonas, a regrinha é mais abrangente, mas são poucas paroxítonas acentuadas. As terminadas em L, em R, em X, em I, seguido ou não de S, em US, em uns, terminada em M, terminada em ditongo, terminado em AN e em ão. Fique ligado. E proparoxítonas são todas as proparoxítonas são acentuadas. Além disso, a letra I e a letra U dos hiatos. São essas as regrinhas. Sabendo isso, acerta a questão de número 6. A questão de número 5. Questão de número 6, fique ligado. Tem uma tirinha muito engraçada. E tem uma palavra, é o nome de um bicho.
e esse nome depende do acento, porque se não tiver acento, dá zebra. Fique ligado, o bicho não é zebra, viu? Não é zebra. Questão de número 6 e número 7 é sobre essa tirinha. As questões de número 8, de número 9 e de número 10 é dado de graça. São sobre o livro Crescer é uma Aventura, da escritora Rosana Bonge. Olha, gente, é um livro sensacional, uma delícia de leitura, uma aventura fantástica de um menino muito bagunceiro. No começo do livro, a gente fica assustado com as atitudes deles, não era atitude bacana não. Mas esse menino foi morar com a tia, a avó sugeriu e ele foi morar com a tia dele era uma historiadora e pesquisava sobre um tesouro desaparecido. E ela sai investigando esse tesouro por todo o nosso continente. Tem muitas viagens, é uma coisa muito legal. Interessantíssima essa história, vale a pena a leitura. E aí você vai acertar essas 3 questões. Eu coloquei na prova de vocês uma questão bônus. Essa questão bônus, se você ficou ligado na nossa aula, nas dicas que eu coloco no cantinho do quadro, uma palavrinha então apareceu algumas vezes lá e nós falamos sobre ela. Uma palavra homônima. Se você fica ligado nesse estudo, vai acertar essa questão bônus. Posso afirmar que é uma tirinha do Caco Galhardo, aparecem muitas, e até quando nós estivermos corrigindo na nossa sala de aula, quem vai ler essa tirinha é o Márcio, porque ela tem a ver com futebol, Gente, essa é a nossa provinha trimestral. Lembrando, é uma prova de múltipla escolha. Para todas as questões tem 4 alternativas, você vai marcar com X a alternativa correta. Fazer com muita tranquilidade, muita leitura. Se tiver dúvidas, segunda-feira estarei na sala de vocês. Aproveite aí, estude ao longo dos próximos dias, depois que assistir o vídeo, e você vai poder me encher de perguntas na próxima aula. Combinado? É isso aí, sexto ano. Boa prova para vocês.